Professora, volta agora um temor, que é o temor em relação à região de Essequibo, na Guiana. A gente viu que anteriormente Maduro disse que poderia invadir essa região. A comunidade internacional reagiu, inclusive um caça americano chegou a sobrevoar a região. O Brasil também disse que não permitiria que houvesse essa invasão. Maduro sai empoderado das urnas. A senhora considera que esse vai ser um futuro ponto de tensão que será retomado? O conflito em relação à região de Essequibo, ele é histórico. No entanto, ele foi engavetado, por incrível que pareça, na gestão do Hugo Chávez, em 1999, quando havia uma relação pacífica entre Venezuela e Guiana. Mas é um conflito histórico, e eu entendo que Nicolás Maduro fez o referendo em dezembro de 2023, quando ele quis um apoio popular, já que esse é um tema de unificação popular, ou seja, toda a população tem isso como parte da sua história, como uma luta histórica. Portanto, ele usou, ao meu ver, como uma estratégia para unificar a oposição junto àqueles que o apoiam. Assim, eu vejo que esse tema pode voltar à pauta, pode voltar à agenda internacional. O que o Brasil pontuou naquele momento é que a Venezuela não vai utilizar o território brasileiro para acessar a Guiana, porque isso seria feito de duas formas, ou via marítima, que é muito mais oneroso, ou via território brasileiro, que é a selva amazônica. Tanto que, naquele momento, o Brasil enviou um contingente para a fronteira justamente para evitar qualquer acesso pelo território brasileiro. No entanto, a gente não pode, de fato, impedir o conflito, a não ser que tentar influenciar, negociar, resolver isso com a Venezuela. Aliás, naquele momento, o próprio Lula disse o seguinte: Maduro, o que a gente não precisa agora na nossa região é de confusão, é de conflito. Então eu vejo que o Brasil quer calibrar muito bem a forma como vai lidar com esse resultado, para defender os interesses brasileiros, bem como tentar manter uma liderança regional. A senhora falou sobre a cautela do posicionamento do Itamaraty em relação às eleições, mas não era o caso de um posicionamento mais contundente, ainda que sem, obviamente, levantar dúvidas, né? Porque se espera por novos dados ainda para falar em fraude ou não. Como bem disse o ex-chanceler Celso Amorim, na posição do governo, não deveria ficar claro se o governo está contra ou a favor esse resultado, professora? Ou estrategicamente, na sua avaliação, pela amizade e pelo vínculo, né, que o país tem com a Venezuela, esse foi o melhor caminho? Eu entendo que o Brasil está esperando sair o resultado final e oficial, bem como a vinda, o retorno do Celso Amorim, que esteve na Venezuela e não se encontrou com nenhum dos candidatos. Ele esteve junto ao corpo diplomático acompanhando este dia e tentando entender como seria esse processo eleitoral. Eu acho que a partir desses elementos, o Brasil vai conseguir resolver qual será a melhor estratégia para defender os interesses brasileiros. Por quê? O Brasil já sabe, e isso faz parte da trajetória e da linha da história da política externa brasileira, que não vai haver uma intervenção do Brasil no país. Isso é fato. Ou seja, nós trabalhamos com a linha do não intervencionismo na nossa história de política externa. No entanto, essa é uma situação muito cautelosa, muito sensível, muito complicada e, claro, de uma pressão internacional bastante grande. Eu entendo que o Brasil vai aproveitar um pouco que a Venezuela vai ser pressionada por Estados Unidos, já é pressionada por países como Chile, por exemplo, e tentar averiguar uma recontagem, averiguar junto à comunidade internacional como vão lidar com esse resultado. Eu acho que nenhum dos cenários vai ser muito fácil. Mesmo se ganhasse a oposição, a gente também não tinha clareza como seria essa transição. Dessa forma, o Brasil está tentando ter bastante segurança para uma atuação, para tentar, inclusive, negociação e continuar, de alguma forma, influenciando e negociando os problemas comuns que temos com a Venezuela. Agradeço, professora. A gente vai girar um pouco as notícias aqui no Bastidores CNN. A Tainá vai trazer, inclusive, um bastidor importante sobre o presidente Lula. E daqui a pouco a gente volta com a senhora. A gente está conversando com a professora Regiane Bressan. Muito obrigado. E daqui a pouco a gente conecta novamente.